Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje eu vou retomar aqueles papos noturnos que a gente fazia antigamente para falar sobre algo que tem me incomodado um pouquinho na literatura em geral e vou usar um livro nacional que eu li este mês, gostaria que você estivesse aqui, que é muito bom, mas que trouxe de volta essa discussão, pelo menos na minha cabeça, quero saber o que vocês acham disso também. Então, se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me diga aqui o que você acha sobre esse assunto que eu vou abordar no nosso vídeo. O assunto é o seguinte, tem muitos livros que usam das palavras para chocar o leitor, tá? E isso é ok, conseguem chocar o leitor, mas alguns livros acabam sendo preconceituosos ou tratando de uma maneira meio irresponsável certos assuntos que precisariam ter um pouco mais de cuidado. Eles conseguem sim colocar, dar mais choque ao leitor, impressionar o leitor, mas será que o livro não seria melhor se ele usasse de uma outra linguagem para falar sobre esses mesmos assuntos? Ou será que esse choque só se dá se tu usar uma linguagem mais pesada e falar sobre assuntos bem complicados tão abertamente? O livro que eu vou falar para vocês usar de exemplo é este daqui, gostaria que você estivesse aqui, do Fernando Scheller. Ele foi lançado este ano pela Tag, no Tag Inéditos, e saiu esse mês pela HarperCollins no lançamento oficial, chegando às nossas livrarias. O livro vai contar a história de 5 personagens que vivem no Rio de Janeiro nos anos 80. E o livro é muito bom, é muito legal, é muito saudoso, assim. Eu sou de 88, vivi um pouco da parte dos anos 80 ali, meus anos 90, o começo da minha infância foi muito influenciada pelo fim dos anos 80, foi muito influenciada pelo que aconteceu na década anterior. A década anterior é uma década muito importante, é o fim da ditadura no país, é quando surgem bandas de rock, é quando as pessoas têm mais liberdade para gritar as coisas que estão sofrendo, quando os homossexuais começam a ter mais liberdade, e também é quando surge a AIDS no Brasil. E tudo isso é abordado nesse livro. Tem um personagem que acaba contraindo o vírus HIV, e aí já começa um dos pontos que eu achei assim pesado no livro. Ele é chamado em muitas partes do livro de aidético. Então esse é um termo assim que já não é mais usado nos anos atuais, mas que na época era como eles eram tratados. E o livro trata muito desse preconceito também que essa pessoa sofre, né? Então conta sobre como chegavam os kits para fazer os testes para saber se a pessoa tinha o vírus HIV ou não, se ela era portadora da AIDS ou não, fala sobre o medo de fazer o teste, fala sobre o receio de alguém ver que você estava indo fazer o teste. Então essa abordagem é muito legal. Agora, a maneira como ele fala, como esse personagem é tratado no livro, é muito pesada mesmo. Com certeza alguém que tem AIDS, alguém que tem o vírus HIV, se sentiria muito desconfortável lendo o texto, teria vários gatilhos, dificilmente ele se sentiria confortável lendo o texto, se sentiria confortável com essas lembranças passadas lá da década de 80, se ele tiver vivido nessa época. Então já começou ali um ponto bem controverso para mim. Tem um personagem também que se envolve com homossexuais e também é tratado como bicha, é chamado de palavras assim que hoje em dia são consideradas de extremo preconceito, que na época era já um extremo preconceito, mas que eram mais comuns de ser falada. E também a gente não tinha a inteligência que a gente tem hoje para tratar essas coisas de uma maneira diferente, né? Então esses dois pontos me chocaram bastante no livro. O livro é muito bom, muito bom. Eu daria 6 estrelas para ele facilmente se ele tivesse suprimido essas partes. E aí eu acho que o autor tinha duas escolhas. Uma escolha seria não mencionar isso, não que ele não mencionasse a homossexualidade, não que ele não mencionasse o vírus HIV, mas que ele não mencionasse a forma como essas pessoas eram tratadas, não deixasse claro assim com as palavras como elas eram nomeadas, como elas eram julgadas pela sociedade, e escolhesse uma outra forma de demonstrar isso. E a outra hipótese era que ele modificasse essas palavras pelas palavras que são usadas hoje em dia. Acho que essa segunda parte talvez
talvez descaracterizasse a ideia de época que ele quis colocar no texto. E seria um pouco mais difícil de fazer, o livro talvez perdesse a originalidade que ele tem, mas a primeira ideia é uma ideia que para mim é muito plausível. É uma ideia que é muito fácil de ser colocada em prática, então acho que faltou um pouquinho de tato para fazer isso. Tem uma outra personagem que é uma prostituta e também é tratada com palavras de baixo calão, também existe ali um pouco de machismo no tratamento com ela, que também para a época era algo que acontecia muito e que nos dias de hoje já é um pouco menor. Mas tudo isso me incomodou muito na leitura. Falei com algumas pessoas que estavam lendo o livro na mesma época que eu, fui ler algumas resenhas de pessoas que já tinham lido ele na época da tag e as pessoas tinham a mesma opinião que eu. Então, inclusive falando com uma das pessoas da Harper, ela disse assim, muito legal esse teu toque, muito interessante mesmo esse teu apontamento. Não disse que sentiu isso, mas que entendia realmente o que eu estava falando. Várias produções nacionais têm isso, né? Várias produções nacionais acontece isso. Parece que para ser interessante a mídia nacional precisa tratar as coisas dessa forma. E eu acho que isso é muito diferente. Eu acho que dá para tratar a coisa de uma maneira mais séria, de uma maneira mais respeitosa e que ela não vai perder o seu valor, que ela não vai perder a sua essência, mesmo que tu trate de um jeito diferente, mesmo que tu dê respeito para aquilo dali. Inclusive, acredito que isso poderia gerar muitos mais leitores para esse livro, que poderiam ter muito mais pessoas interessadas nessa história se não houvesse esses detalhes pequenininhos. O livro é muito, 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 muito bom mesmo, gente. De um saudosismo, assim, fabuloso. Ele fala do cheiro das ruas do Rio de Janeiro, ele fala de cada ambiente. É o momento onde as favelas estão crescendo, onde as comunidades em morro estão crescendo vertiginosamente, onde está tendo um aumento populacional muito grande, onde também existem as brigas de facções criminosas iniciando. Ele também fala disso, também aborda esse ponto. E a parte que eu mais gostei do livro é quando ele fala sobre a música nacional. E isso é algo que para mim é muito, 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 muito legal. Tem até uma passagem que um dos personagens é um jornalista e ele cobre música, e aí a última cobertura dele como jornalista, porque ele vai estar mudando de área, é ir num show do Cazuza, onde está sendo gravado O Tempo Não Para. Então ele fala da doença do Cazuza também, fala de como ele já estava batido naquela época, dá um cenário assim magnífico para quem é fã de música, para quem gosta do rock dos anos 80, como eu gosto. É algo muito, muito perfeito e que acabou sendo um pouco suprimido por essa maneira de tratar as coisas. Mas falei das questões das produções nacionais, porém, não são só em produções nacionais que eu sinto isso. Teve um livro que eu li no final do ano passado, inclusive virou filme na Netflix com o Tom Holland, que é o mesmo menino que faz o Spider-Man. O nome do livro é O Mal Nosso de Cada Dia. E nesse livro também tem muitas coisas para chocar. Tem várias coisas assim que são descritas nos mínimos detalhes só para deixar o leitor um pouco incomodado. E eu fiquei muito, mas muito, muito, muito incomodado com esse livro na época que eu li, porque tem uma cena de um suicídio e ele fala cada detalhe da pessoa que está indo se suicidar, assim. Ele dá os detalhes de como a pessoa está fazendo o nó para se enforcar dentro do livro. E isso me pegou de um jeito assim de tipo, como que tu tá escrevendo isso? Por que tu quis escrever isso? O que tu ganha escrevendo essa cena? Por quê? Por que essa cena? Pra que essa cena? Tu já chocou durante teu livro, tua história é muito boa, tá legal a história, mas precisa disso, precisa dessa pitada mais sarcástica. Eu vi uma entrevista desse autor, que é o Ray Pollock, e ele diz que ele quis fazer um livro realmente chocante. Ele quis fazer um livro que amedrontasse as pessoas, que fosse algo diferente. Tinha necessidade? Ele não tinha capacidade de fazer um livro bom com as coisas que ele já tinha construído de enredo. E para mim o livro é muito melhor sem essas cenas fortes, é muito melhor sem esse peso que ele coloca ali completamente desnecessário e que para mim faz o livro ficar pior, principalmente pela ideia de eu ter em mente que ele fez isso só para angariar público, que ele faz isso só para ser o diferentão, que ele faz isso só para ser o inovador, para fazer algo que ninguém nunca fez. E aí ele faz de qualquer jeito, ele faz esquecendo coisas, esquecendo que pessoas podem ter gatilhos a partir daquilo dali, esquecendo que ele pode perder público mais do que ganhar, e isso me afeta muito na literatura. Eu gosto muito mais de autores que têm a preocupação de fazer um livro que seja agradável para a pessoa, como o Charlie Donlea, como o Harlan Coben, do que
pessoas do que autores que fazem livros para amedrontar, que fazem livros para deixar a pessoa com um sentimento ruim. Aquilo não bate bem, sabe? Aquele tu sente medo nos livros de Stephen King, mas ele não precisa colocar uma cena, ele coloca uma cena sangrenta, ele coloca uma cena de extremo terror, mas ele não coloca lá uma cena que tu vai dizer assim, nossa, pra que chamar a pessoa desse jeito? Pra que tratar isso dessa forma? Tinham outras formas para serem tratadas disso. Ele não tenta fazer aquilo por fazer, só para ser diferente, só para ser chocante. Não, ele constrói todo um enredo, algo muito mais elaborado, que ele acaba sendo chocante naturalmente. E isso falta para mim um pouco nesses autores. Acho que a diferença de Um Mal Nosso para Cada Dia gostaria que você estivesse aqui é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Eu separei uma passagem aqui para mostrar para vocês um pouco do que eu tô falando. Em um determinado capítulo aqui, já no meio do livro, o autor escreve: forma-se uma fila de bichas moribundas em Nova Iguaçu. Bichas moribundas. Ele tá querendo dizer que as pessoas estão preparadas para fazer o teste de HIV. Esse é o termo que ele usa. Bichas moribundas. É bem complicado assim de tu ler isso. Te dá um sentimento, te toca, mas é um toque muito ruim. É um toque que eu acho que não combina com a literatura. Porém, o livro dele tem pequenas partes que tratam disso, são pequenas passagens, são palavras, começa assim, o contexto da frase, o resto da frase, tirando bichas moribundas, o resto da frase é muito boa, ele tá falando ali das pessoas que estão ali, tá falando do preconceito, ele poderia facilmente ter trocado essas duas palavras. É uma palavra muito fácil de ser trocada, coloca qualquer sinônimo disso, um sinônimo mais respeitoso, talvez não o que são dos dias atuais, mas uma palavra mais fraca, assim, tipo homossexuais à beira da morte. Seria muito diferente do que te chamar de bichas moribundas, ou até gays à beira da morte, ficaria um pouco mais respeitoso. É uma coisa que eu tô assim, lidando com algo muito complicado aqui no vídeo, mas que eu gostaria de discutir com vocês isso. Mas, gostaria que você estivesse aqui, são essas pequenas partes. Já em Mal Nosso de Cada Dia, é muito mais pesado. Muitas outras passagens onde isso acontece. Tem muitos outros momentos onde as coisas são construídas de maneira só para chocar o leitor. Às vezes até sem nenhum contexto para que você consiga aceitar aquilo dali. E isso, para mim, não cabe mais na literatura, por isso estou vindo falar aqui com vocês e quero saber o que vocês acham disso. Vocês se sentem confortáveis lendo esse tipo de frase? Vocês se sentem confortáveis vendo uma cena escrita em mínimos detalhes onde a pessoa está tirando a própria vida? Eu não me sinto confortável e isso estraga muito para mim o livro. Nesse caso do Gostaria que você estivesse aqui, não estragou tanto, mas em Um Mal Nosso de Cada Dia eu deixei de gostar do livro muito mais do que eu gostaria se ele não tivesse essas coisas. Outro livro que traz muito disso é A Garota da Casa ao Lado, também lançado pela Dark Side, assim como Mal Nosso de Cada Dia. Também tem cenas extremamente fortes, extremamente dolorosas e que poderiam ser tratadas de um jeito bem diferente e agradável, apesar de ser aterrorizante, apesar de chocar também, poderia ter sido construída de outra forma. E para mim isso aparece muito como uma situação assim de que o autor não tem capacidade de fazer algo bom e que seja diferente daquilo dali. Então ele faz algo que talvez não seja bom, como a literatura dele às vezes não é boa, para simplesmente chocar e tentar vender mais o livro, porque é o livro proibido, é o livro que tem coisas cabulosas, é o livro que vai te aterrorizar com cada uma das cenas. Sei que tem muito espaço para isso, tem público para isso, não sei se um público muito grande, porque eu vejo muitas pessoas criticar isso também, mas é o tipo de coisa que eu tenho procurado muito evitar de ler e evitar de comprar. Por quê? Principalmente porque a literatura ela precisa ser agradável. Eu acho que o livro é uma válvula de entretenimento, né? Tu pode assistir TV, tu pode jogar videogame ou tu pode ler. E eu gosto muito de ler. Dentre essas coisas, a que eu mais faço é ler, e para mim isso foge um pouco do entretenimento, isso torna até a coisa um pouco ruim, assim, tu fica com um sentimento muito mais pesado, talvez um sentimento pesado que seja compatível com o sentimento pesado que o Stephen King bota nos livros dele, mas ele constrói todo o enredo, toda uma história, por isso às vezes ele até dizem que ele é meio enrolão, mas isso vai ter uma importância lá no final, ele não vai soltar uma cena chocante só por soltar ela, ele tem todo o enredo dele construído, e isso não acontece só
em livros, tá? A televisão traz muito disso, muitas séries, muitos filmes que têm essa mesma construção narrativa, assim, que pra mim já é completamente ultrapassada. Quero saber o que você acha disso, me diga aqui nos comentários, me diga se você quer também mais papos noturnos aqui pra gente ter uma conversinha sobre assuntos do mundo literário, do cinema e de séries de televisão, tá bom? Então por hoje é só, espero que vocês tenham um bom fim de semana e boas leituras.